Então eu sugiro que antes de você olhar essa parte, você leia, para você não ficar sem referência, porque senão vai ser difícil de entender o que eu vou falar aqui. Aquela sequência que eu falo, do que eu falei anteriormente foi isso aqui, ó. Até o capítulo 5 você encontra aí a introdução, as cartas às igrejas, as visões, né, do trono, do trono branco e tudo. Aí a gente entra na sequência dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, da restauração, do milênio e da conclusão do livro. Então, esse aqui é um pequeno esboço do livro de Apocalipse. A introdução, as sete selos, as 7 trombetas, 7 taças, a restauração, milênio, novos céus e nova terra, conclusão do livro. E o detalhe que eu quero que vocês observem é o seguinte, que entre o sétimo selo e o início das trombetas, existem alguns fatos que acontecem que são narrados no capítulo 7. Capítulo 7. Então, quando a gente olha no capítulo 6, inicialmente, a gente vê a descrição lá dos cavaleiros, dos 7 selos, dos selos. Então, o primeiro selo é o cavaleiro branco, o cavalo branco. O segundo selo é o cavalo vermelho. O segundo selo, o cavalo preto. Quer dizer, o terceiro selo, o cavalo preto. O quarto, o cavalo amarelo. O quinto selo, a gente vê a narrativa de umas das almas que estão ali ao redor, das almas que estão lá, né, aos pés lá do trono, do grande trono. E o sexto selo a gente vê catástrofes, né, da natureza mesmo. E depois a gente vê narrado no capítulo 7, que para mim, de acordo com o meu estudo, nesse momento aqui acontecerá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será entre o sexto selo e o início das trombetas. Porque na minha visão também, as trombetas que são realmente o juízo de Deus sobre a terra. Os 7 selos ainda não é o juízo. O período da grande tribulação acontece, para mim, na minha visão, nesse período aqui do Apocalipse, que são os selos. Então, o que representa cada selo? O cavalo branco representa o anticristo. O cavalo vermelho, eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente não perder a referência, para não ficar mais fácil. Olha, segundo selo, cavalo, cadê? Perdi o foco aqui. O segundo selo é o cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada, tá? Esse é o segundo. O terceiro é o cavalo preto, que a gente vê aquela. Então ouvi uma voz que dizia entre os 4 e 6 ventos: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O quarto selo é o cavalo amarelo. Cadê? O cavalo amarelo, seu cavaleiro se chama Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder para tirar 1/4 da terra, para matar a espada pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. O quinto selo está descrito aqui no versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Eles clamam em alta voz. Clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam na terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E lhe foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos conservos e dos irmãos que deveriam ser mortos como eles. Abriu-se o sexto selo.
Então a gente vê uma série de eventos da natureza, né? Fatos que ocorreram, calamidades da natureza mesmo, terremotos, o sol, a lua e etc. Então tá aqui. Então selo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quando a gente entra no capítulo 7, que seria, ó, a gente vê quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou qualquer ave. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número. Esse aqui é o famoso 144 mil que a gente sempre ouve falar. E o foco que eu quero deixar é que são esses versículos aqui, ó. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Olha a resposta que ele deu aqui. Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá. Eles vieram da grande tribulação. Agora, eu fiz um paralelo entre Mateus 24. Eu atribuí, de acordo com o meu estudo aqui, o cavalo branco ao versículo 4 e 5. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui lá em Mateus 24. Para eu Mateus 24. O que diz o versículo 4 e 5 de Mateus 24? Olha só comigo. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar, 4 e 5, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses dois versículos aqui eu atribuo ao cavalo branco, a potestade que levantou como anticristo mesmo. O cavaleiro vermelho eu atribuo ao versículo 6. O que diz o versículo 6? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra. O que é o cavalo vermelho? Vamos relembrar o que é o cavaleiro vermelho? Oh, meu Deus. Dificuldade para abrir aqui. Ó, o que é o cavaleiro vermelho?
Este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Lhe foi dada uma grande espada. Voltando aqui, Mateus, versículo 6. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. O cavaleiro preto, que é eu atribuo ao versículo 7 de Mateus 24. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O que diz aqui o cavaleiro preto, no Apocalipse? O cavaleiro preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, então ouviu o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando diz que esse 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, isso aqui é a mesma coisa de dizer que haverá fome, porque o preço das coisas ficarão em um patamar inalcançável para uma faixa grande da população, ou seja, automaticamente haverá fome. O cavaleiro amarelo eu atribuo aos versículos 9 ao 12 de Apocalipse 24. O que diz? Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e te trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O que diz aqui o cavaleiro amarelo 4? Cadê? Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz dos 4 seres viventes. Vem, olhei diante de mim estava um cavaleiro amarelo. O seu cavaleiro chamava Morte, e o Hades, ou seja, o inferno, o seguia-lhe perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar a espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Então, olha só, vocês serão condenados para ser, ele os entregaram para serem perseguidos à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Ou seja, quando diz aqui que serão condenados à morte, e lá em Apocalipse também diz que o seu cavaleiro se chamava Morte. Então, o seu cavaleiro se chamava Morte, o inferno seguia de perto. Ou seja, quando diz aqui que o amor de muitos se esfriarão, que surgirão devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriarão. Ou seja, muita gente vai ser condenada à morte e muita gente vai para o inferno pela praga desse cavalo, do cavalo amarelo. Quando a gente olha o que o capítulo, o 5º selo, eu atribuo ao versículo 13. O que diz o versículo 13 de Mateus? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O capítulo, o 5º selo fala das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra. Ou seja, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Então observe que automaticamente também, quando a gente vê lá no selo que eles estarão lá ao pé do altar, ou seja, eu atribuo ao versículo 13. E o 6º selo, que fala de terremoto, sol, lua, estrela, eu atribuo ao versículo 29 de Mateus 24. O que fala aqui no 29? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Observem que como que parece, olha só, versículo 29 com o 6º selo, que diz assim, ó:
Observei e abri o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, e a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Observou? Deu para observar o paralelo entre esse versículo 29 e o sexto selo? Agora observe sim a sequência de Mateus 24 que Jesus ensina. No versículo 30, olha só o que Jesus diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará os anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Então, de acordo com o meu estudo aqui, é esse que é o momento do arrebatamento da igreja. Esse momento aqui é o momento do arrebatamento da igreja. Versículo 30 e 31. Então, antes de chegar nesse ponto aqui de arrebatamento da igreja, vejam para vocês, observem. Observe quantas coisas aconteceram antes aqui. Antes de chegar no ponto do arrebatamento, quantas coisas aconteceram. Da mesma forma, eu atribuo aqui também no Apocalipse, aos cavaleiros do cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, as almas, as catástrofes. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, eu observo que, para mim, no versículo 30 e 31, aqui nesse momento aqui também fala do arrebatamento. Não, 30 e 31 não, me desculpem. Aqui quando fala aqui, depois olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. E quando você vê aqui dizendo mais na frente que esses vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, então eu entendo que com isso o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação. Portanto, nós devemos nos preparar para conseguir vencer toda essa grande tribulação que virá sobre a terra, inclusive para enfrentar aqui a abertura dos 7 selos. Porque quem não morrer em Cristo, que estiver vivo até chegar no ponto do arrebatamento, ele vai ter passado pelo cavaleiro do cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, vai ser perseguido, muitos serão mortos, salvando a sua vida pela morte. Acontecerão calamidades, catástrofes no âmbito da natureza. Aí sim virá o arrebatamento da igreja. Então, eu creio que de acordo com o meu estudo, eu consegui chegar nessa conclusão. Agora, se você achar às vezes que eu estou me equivocando, por favor, vamos discutir melhor, vamos ver os argumentos, que de repente também eu sou uma pessoa aberta, eu quero crescer, e o que eu não quero é ser fonte de engano, ensinar alguém errado ou ser ensinado errado também. Amém? Obrigado, até breve.